Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a ideia de métodos de tendência, medidas de tendência central, perdão, e medidas de dispersão para dados que são chamados dados tabelados, né? Ou seja, eu vou ter uma tabela com uma certa frequência aqui. E aí, a ideia principal é a gente pegar e trabalhar com esses dados de forma a calcular o que a gente chama de média, mediana, moda, né? A mesma coisa que nós vimos para dados não tabelados. Toda vez que vocês tiverem frequência, que é dado por essa quantidade, né? E aqui é o valor X, né? Eu vou ter que trabalhar com esses dados tabelados. E aí, a ideia para calcular uma média é você fazer o que a gente chama de média aritmética ponderada. Eu vou ponderar de acordo com esses valores que estão aqui. Para poder fazer isso, eu vou fazer o cálculo usando uma fórmula, né, na qual eu vou pegar cada valor, multiplicar pela sua frequência, e no final eu vou dividir pelo tamanho total da amostra, ou a soma das frequências. E aí tem, né, um jeito de você fazer isso no Excel, é usar o comando somar produto, no qual você seleciona a base X e a base F, né, que é a frequência ou quantidade, e divide pela soma das frequências, que é a soma da quantidade. Como é que você faz isso? Você vai usar o comando somar produto, que é esse aqui. Você vai selecionar todos os X, ponto e vírgula, todos os F, e dividir pela soma das frequências. E aí você vai ter algo assim. E aí você vai chegar nesse resultado aqui. A média, normalmente, ela é dada no mesmo na mesma unidade do valor X, então, nesse caso, em reais. Né? Se a gente usar o comando fórmula texto, vocês vão perceber que essa fórmula que aparece aqui é muito semelhante a essa fórmula que está aqui. Tá? Então, eu consigo fazer isso. Outro jeito de calcular a média, né, também, seria pegar e fazer cada valor vezes a sua frequência aqui. Então, eu pego e multiplico cada um deles, faço um vezes o outro, arrasto aqui para baixo e somo esse valor. Então, eu pego, vou calcular a soma desses valores aqui. Tá? Se eu pegar, fizer o cálculo da média usando esse conceito, eu vou pegar esse valor que é a soma e vou dividir pelo total geral. Reparem que dá o mesmo número. Então, nesse caso aqui, eu tenho a mesma resposta. Uma outra medida que é muito importante como medida de tendência central é a mediana. A mediana seria, né, no caso aqui, o valor central dos dados em ordem. E aí tem um procedimento a ser adotado, né? E aí uma coisa que eu falo para vocês é para olhar o material que nós temos lá, tá? Eu vou calcular essa mediana. A gente vai pegar e fazer da seguinte forma. Primeira coisa, nós colocamos os dados em ordem crescente. Então, eu vejo se os meus valores x estão em ordem crescente. Se eles não estiverem, você pega e coloca em ordem usando o classificar, que é, no caso, classificar do menor para o maior. Eu coloco em ordem crescente, vou clicar para ele classificar e eu peço para expandir a seleção. Então, por quê? Se eu não expandir a seleção, ele só vai arrumar os aluguéis, mas não vai levar junto qual é a cidade nem a quantidade. Como eu quero que ele leve todos, eu pego para expandir a seleção. E aí ele chega nisso aqui. Reparem que agora a cidade C, que era o menor valor, ela vai ficar aqui em cima. Vejo que não tem dificuldade nenhuma em você fazer isso usando fazer à mão. Então você poderia ter feito isso simplesmente colocando em ordem e chegando nesses valores. Tá? Segunda parte do procedimento é calcular a frequência acumulada. A frequência acumulada nós vimos anteriormente como é que se calcula usando tabelas, né, por caso de tabelas de variáveis, né, tanto discretas como contínuas, você pode fazer isso. Você iguala o primeiro, faz o de cima mais o do lado, ok? Faz o de cima mais o do lado e vai fazendo isso até que eles batam os valores do total com a última que tem aqui. Cada um desses valores da frequência acumulada me indica a posição, né, onde ocorre a última repetição desse valor. Ou seja, o 640, o último 640 que aparece é na posição 320. O último 820 é na posição 550, e assim por diante. Daí, eu pego essa mediana,
a posição da mediana, eu pego esse total, divido por 2, okay? E vou chegar nesse número, que é o 370. Então, somente para colocar a fórmula aqui para vocês terem, tá? Eu pego aquele número e divido por 2. Ao fazer isso, eu pegando esse valor e dividindo por 2, eu vou ter a, a posição da mediana, que é o 370. Então, normalmente, o que, que eu faço? Eu coloco aqui na frente, né? Escrevo posição e pego esse valor aqui e divido por 2. Tá? E vou ter isso aqui. Então, essa é a fórmula, mesma fórmula lá de baixo. Daí, eu vou procurar o primeiro valor na frequência acumulada que seja igual ou maior que a posição da mediana. E aí eu coloquei aqui, ó, dá uma olhadinha no material da aula, porque lá tem explicando detalhadamente, mas eu vou mostrar aqui ao lado como é que vocês fazem também. Então eu desço, venho aqui, desço, vocês não precisam fazer isso, né? Somente para ilustrativo. Eu desço na acumulada até encontrar o primeiro igual ou maior. Igual não tem, o primeiro maior é o 550. Daí, vou jogar aqui para o lado, eu vejo que o meu valor, que é a mediana, é 820. Ou seja, escrevo aqui, né? 820 como sendo o valor da mediana. Tá? 820, 820. E como ela está em reais, eu deixo em reais também para manter. Tá? E aí, uma vez que eu tenho esses valores, esse é o cálculo da mediana. Como é que funciona isso? A mediana, né, suponha que eu tenho uma tabela como essa, né, no qual eu tenho os valores, então eu tenho lá 13, repetindo 4 vezes, 15 repetindo 3 vezes, e assim por diante, até eu vejo que eu tenho 20 valores. Eu pego, divido o total por 2, isso vai me dar 10, certo? Ou seja, se eu usar aquele critério, eu desço pela acumulada, vejo que o 11 é o primeiro maior, né, do que não tem igual, vejo que é o primeiro maior, então eu pego direto o 16. Essa seria a mediana, tá? Então eu tenho aqui os valores, vou, seleciono, vejo que eu tenho, vou descendo. Se eu escolher a posição 10, eu tenho 9 antes e 10 depois, exatamente do mesmo jeito que nós vimos para dados não tabelados. Então, o que que representa, né? Eu teria que calcular uma média. Média de 16 com 16 dá o próprio 16. Então, nesse caso aqui, a mediana, ela vai ser igual a 16, tá certo? O meu problema é quando eles são iguais. Quando eles são iguais, eu já tenho um problema que eu preciso verificar, nesse caso, quando eles são iguais, né? Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de valor, né? Eu caio exatamente aqui. Então, vamos pegar um exemplo. Suponha que eu tenho esse mesmo exemplo, certo? Eu vou colocar aqui ao lado. Vamos supor que eu tenho esse mesmo exemplo, mas ao invés de ele terminar aqui em 10, vamos supor que aqui eu tivesse, por exemplo, 3, ok? E aqui eu tivesse 4. Repara que o 10 ele aparece exatamente aqui. Então, proporcionalmente, eu teria o seguinte. Vou pegar esse mesmo aqui, copiar apenas os valores. Tá? Eu reparo que o 16, ele já não está aqui. Na verdade, eu tenho o 17, ele começa a repetir a partir desse, e o 22, mais uma vez aqui. Tá certo? Então, o 22 aparece 4 vezes. Isso quer dizer que, quando eu olho, a última posição do 13 é no 4, certo? Na posição 4. A última posição do 15 é na posição 7, que é onde está minha acumulado. A última posição do 16 é a posição 10. A última posição do 17, posição 12, do 18, posição 16, do 22, posição 20. Aí eu vou fazer o cálculo. Divido esse cara por 2, né? Eu vou achar a mediana aqui. A mediana, eu vou trabalhar com esse valor. Mando aqui. O que eu faço? Eu vou descer pela acumulada e eu vejo que o 10 está na frequência acumulada. Como ele está na frequência acumulada, o que eu percebo? Se eu escolher o 10, eu tenho 9 antes, 10 depois. Se eu pegar o próximo, eu tenho 10 antes, 9 depois. Então, a minha mediana ela vai ser uma média entre
esse valor e o próximo. Okay? Então, eu calculo uma média aqui. Esse cálculo da média, ele tem a ver com pegar esses dois números aqui. Se vocês estiverem com dúvida, deem uma olhadinha lá em cálculo de mediana de dados não tabelados, que vocês vão entender. Tá? Para a moda. A moda é o valor mais frequente. Nesse caso aqui, é aquele que tem maior quantidade. Que tem maior quantidade é o 640. Então, eu escrevo direto. 640, né? Esse vai ser o valor que eu estou trabalhando. Ok? Então, não tem fórmula, não tem nada. É simplesmente esse valor. Eu costumo colocar quantas vezes repete. Repete 320 vezes para eu saber qual que é a moda. Já o desvio padrão, ele é um pouquinho mais difícil para se trabalhar. Como é uma média, eu tive que usar média ponderada, eu estou numa tabela, eu preciso também fazer ponderado. Então, eu vou usar uma fórmula, que é essa aqui, que é a fórmula da diferença dos quadrados. Então, eu faço cada valor vezes a frequência. Bom, vamos lá, vamos olhar a fórmula. É a raiz quadrada da soma de cada valor ao quadrado vezes a sua frequência, menos o quadrado da soma de cada valor vezes a frequência. Tudo isso dividido por n menos 1. Lembrando que n, né, é o tamanho da amostra. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho x vezes f, e eu tenho a soma, que é esse 575.800. Vou calcular o x ao quadrado vezes f. Tá? E como é que eu faço isso? Pego esse valor que é o x, elevo ao quadrado e multiplico por f. Tá? Não vai dar uma pequena, é um número muito grande. Ao somar, eu tenho esses dois. Então, esse primeiro valor que aparece aqui é o que a gente chama de soma de x vezes f, que vai aqui dentro. Esse segundo valor, que é a soma de x ao quadrado vezes f, é esse valor que está aqui. Esse valor está aqui. E esse n é o tamanho da amostra, ou seja, é esse 740 aqui. Então, eu preciso pegar essa fórmula, vamos fazer uma cópia dela lá para cima, eu preciso pegar essa fórmula e passar para o computador, para eu calcular o desvio padrão, certo? Que é o S. Então, como é que eu faço isso? Eu vou passar, vai ser a raiz quadrada, certo? Começo com essa raiz. Como eu tenho uma divisão, eu abro o parênteses duas vezes, né? Então, abri o parênteses para a primeira parte da divisão, soma de x ao quadrado vezes f, menos a soma de x vezes f ao quadrado, tudo isso dividido por n, e tudo isso daí dividido por n menos 1. E aí, fecho os parênteses e vou ter esse valor. Tá? Então, essa é a fórmula que eu tenho. Também é possível calcular o coeficiente de variação. O coeficiente de variação em porcentagem é só você pegar o desvio, dividir pela média e deixar em porcentagem em duas casas decimais. Essa é a fórmula do coeficiente de variação. Bom, isso aqui é fácil quando eu tenho valores discretos, mas às vezes eu tenho os valores contínuos e eu preciso calcular a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação dessa tabela. Então, como é que eu faço isso? Quando eu tenho intervalos, eu vou achar o que a gente chama de ponto médio da classe, certo? Eu vou calcular o que a gente chama de ponto médio. O que é esse ponto médio? É exatamente o meio desses dois valores. Então, eu pego o limite superior, somo com o limite inferior, né? O limite superior, somo com o limite inferior e divido por 2. Eu botei isso aqui. Faço isso para todo mundo, até o último, certo? Então, eu fiz aqui, está faltando um, pronto. Fiz até o último. Daí, a frequência, né, que é o F, meu F, ele vai ser exatamente o que está na frequência simples. Então, eu igualo a esse valor aqui. Ó. Vou igualando a cada um deles. Posso arrastar. Vejo que os mesmos números que aparecem aqui, aparecem aqui. Se eu somar, tenho lá 93, certo? Então, como é que eu calculei essa fórmula aqui? Ela vai ser... Esses são os pontos médios que eu calculei, tá? Uma vez que eu tenho isso, aí
Aí é só calcular a média, desvio e o coeficiente de variação. A média, desvio e o CV, em porcentagem, nós vamos calcular usando esse critério aqui, né? Esses critérios que eu mostrei para vocês. Então, a média, ela vai ser somar produto dos meus x, que são os pontos médios, da soma dos f's, dividido pela soma das frequências. Certo? Vou ter esse número aqui. Tá? Posso deixar com 4 casas. Tá bom. Aí a fórmula que foi usada é essa aqui. Tá? O desvio padrão. Eu preciso do x vezes f e do x ao quadrado vezes f. Tá? Então, x vezes f. Pego cada valor, multiplico pela frequência. X ao quadrado vezes f. Pego x, elevo ao quadrado e multiplico pela frequência. Arrasto aqui para baixo, somo cada um deles. Vou somar. Eu tenho esses números aqui. Daí, eu aplico aquela fórmula. Eu vou deixar pronto aqui. Qual que vai ser a fórmula? Né? Essa fórmula aqui. Ó. Tá? Da raiz quadrada que eu vou usar. Então, ele vai ser a raiz quadrada, abre 2 parênteses, da soma de x ao quadrado vezes f menos soma de x vezes f ao quadrado dividido por n, tudo isso dividido por n menos 1. E aí eu vou ter isso aqui, 4 casas decimais, tá bom. Daí, vou achar o CV, que é pegar o desvio, dividir pela média, chego nesses valores, deixo em porcentagem, e aqui está a resposta desse exemplo aqui. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Caso não tenha, dá uma olhada novamente, revisa. Tá? Mas eu estou à disposição para tirar as dúvidas e nos vemos no próximo.